Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Com a graça de Deus, nos reencontramos nessa manhã de terça-feira, hoje 8 de março, conforme nós temos passado essa informação para os nossos internautas e telespectadores. As nossas gravações externas foram realizadas aqui no hotel, onde estão hospedados os nossos palestrantes da 24ª Conferência da VINAC. E hoje estaremos ouvindo o pastor Renato Vargens, que também foi um dos preletores da 24ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. E eu acredito que você ouvirá e também terá a oportunidade de conhecer esse pastor que, aliás, tem voltado em anos anteriores, este ano, depois de um ano em que nós não tivemos um encontro presencial. Você vai ter a oportunidade de ouvir, portanto, o pastor Renato Vargens. Antes, quero lembrar a todos que a Igreja do Calvário está situada aqui às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Faça-nos uma visita. Às terças-feiras, culto de oração. Hoje à noite, oração pela família. Às quintas-feiras, estudo bíblico. Aos domingos, escola dominical às 9 horas e culto divino às 18 horas. Fiquemos, portanto, com a entrevista com o pastor Renato Vargens. Opção para a Vida, nessa oportunidade, está trazendo um dos preletores que esteve participando da 24ª Conferência da Visão Nacional para a Consciência Cristã. Trata-se do reverendo Renato Vargens, escritor renomado, conferencista, inclusive, que já esteve em várias edições passadas. É um prazer, reverendo Renato Vargens, tê-lo conosco no programa Opção para a Vida nessa manhã, e nós deixamos o colega à vontade antes para os seus cumprimentos. Muito obrigado, pastor Bosco, obrigado a todos que estão nos assistindo. É uma alegria enorme poder estar participando desse programa e compartilhar um pouco daquilo que tenho visto e entendido a respeito do Evangelho. Pastor, quantas conferências você já esteve aqui participando em Campina Grande? Essa é a minha 15ª edição, né? Eu já venho aqui já há 15 anos aproximadamente a participar, onde tem participado da Consciência Cristã. E qual a sua opinião, qual é a sua impressão, podemos assim dizer, deste evento depois de um ano de ausência? Então, eu até falei antes da minha plenária no tabernáculo que a sensação foi muito distinta, muito diferente, porque eu tinha vindo várias edições antes e ano passado eu vim e participei da conferência da Consciência Cristã online, sem público. Então era diferente você falar numa plenária com 5 pessoas, 6 pessoas assistindo, né? E quando houve essa possibilidade de reabertura, de volta, a sensação foi de muita expectativa. E a alegria que eu particularmente senti na Consciência Cristã foi a alegria de poder ver o povo de Deus novamente reunido, claro, com todas as precauções sanitárias, né, que o poder público estabeleceu, mas ver o povo de Deus reunido novamente. Então, foi realmente muito marcante e extremamente abençoador. Pastor Renato, o senhor analisa essa questão da pandemia como uma das pragas do Egito ou é um sinal apocalíptico? Não, eu não vejo como uma das pragas do Egito. Eu entendo que enfermidades, doenças, conflitos, guerras, cataclismas, eles apontam efetivamente para um chamado do Senhor. Eu entendo que tragédias servem como amplificadores da voz de Deus, convidando e chamando o homem ao arrependimento. Todavia, é inegável o fato de que a gente vive nesses últimos 100 anos, né, uma aceleração clara e nítida de sinais que apontam para que em breve o nosso Senhor venha. Foram milhares e milhares de perdas humanas, né?
inclusive colegas nossos aqui em Campina Grande. Nós perdemos um grande amigo nosso, pastor Samuel Dionísio de Veras, né, da Igreja Catedral Congregacional. Parentes e amigos, não houve familiares no mundo inteiro que não tivesse alguém bem próximo, um pouco distante, que não foi vítima da pandemia. Que lições poderíamos extrair diante dessa catástrofe, dessa mortandade, né, em que perdemos muitas pessoas próximas a nós? Que lição nós poderíamos aprender com a pandemia? Eu vou usar uma expressão de Jonathan Edwards. Ele costumava dizer que a vida é dura, curta e incerta. A vida é muito breve. A gente não sabe qual será o nosso destino daqui a 20 minutos, né? A gente não sabe se estaremos vivos no dia seguinte. O que a gente entende e compreende é que a vida é muito curta. Quando a gente olha, por exemplo, uma pessoa de 85 anos e a gente vê que essa pessoa, 90 anos, né, veio a óbito, nós somos tomados até de perplexidade, como se aquela pessoa jamais viesse ou pudesse vir experimentar a morte. Mas o que a gente viu na pandemia foram pessoas novas, né? Eu tenho um pastor amigo no Rio de Janeiro, que na igreja dele eles tiveram 15 óbitos, né? Ele mesmo perdeu 2 familiares. Você imagina, né, a tragédia, a dor. Então, a lição que a pandemia nos traz é de que a vida realmente é incerta e de que nós devemos estar preparados para encontrar com o Senhor quando Ele nos chamar. Porque a vida não termina aqui, né? Na verdade, todos nós iremos à eternidade, para a eternidade, e o desejo, o meu particularmente, é que milhares e milhares e milhões de pessoas possam entender que a vida eterna é Jesus Cristo. Amém. Reverendo, nós queríamos também comentar aqui rapidamente um lado negativo, né, que a pandemia trouxe para muitas igrejas e para muitos líderes. Nós percebemos, e eu acredito que você, como um pastor que viaja o Brasil todo, deve ter percebido, alguns pastores terem comentado que houve um esfriamento e muitos destes cristãos se desviaram, pegaram carona no corona, como alguém já disse. E espiritualmente falando, nós podemos dizer que essa perda, não é, foi um prejuízo espiritualmente falando, para que as igrejas não crescessem como vinha crescendo. Como é que o senhor vê isso? Eu acho muito relativo isso, porque, por exemplo, a nossa igreja ela quase que dobrou de tamanho, né? Eu acho que isso se deveu, em parte, à forma com que a gente lidou com a pandemia. Primeiro, a gente entendeu que não existe culto online. A gente compreendeu que o que acontece é uma transmissão de uma pregação ou de um momento litúrgico e, portanto, não existe culto online. Nós não fizemos ceia online, nós não fizemos batismo online, nós vivemos aquele período inicial em que as igrejas ficaram fechadas como se estivéssemos no cativeiro da Babilônia, nutrindo no coração das pessoas o desejo de voltar a encontrar-se pessoalmente. Então, tratando da nossa realidade, nós perdemos algumas pessoas, mas não chega a 1% da igreja, 2% da igreja. Pelo contrário, a gente teve um acrescentar de pessoas significativas às nossas igrejas e comunidades. Agora, a realidade nossa não é a mesma realidade de muitas igrejas. Então você vai perceber, por exemplo, que algumas igrejas que o fundamento estava em eventos e não na palavra, essas igrejas esfriaram. Porque, por exemplo, se você traz uma pessoa para a igreja com eventos, você precisa mantê-la através dos eventos. Se você traz uma pessoa para a igreja por Cristo, através de Cristo, Cristo é suficiente. Então, as igrejas que viviam de evento em evento, atividades em atividades, quando você deixa de ter eventos e atividades, o que acontece com ela? Ela esfria e, em alguns casos, até mesmo ela morre. Então, essa, infelizmente, é a realidade. Eu acho que a pandemia também, ela serviu para mostrar aqueles que efetivamente têm compromisso com Cristo, com o seu Evangelho. Porque o crente genuíno que ama o Senhor, ainda que ele passe por lutas, tempestades, dificuldades, ainda que ele até mesmo sofra a dor do luto em virtude dessa maldita pandemia, ele permanece firme. Ele entende, ele compreende que ele não tem
para onde ir, que Cristo é a resposta, Cristo é o caminho, Cristo é a solução. Então, eu vejo que muitas igrejas cresceram, frutificaram, consolidaram, fortaleceram, mas infelizmente muitas não tiveram esse privilégio. Diríamos que isso foram efeitos colaterais que a doença trouxe, positiva para muitas igrejas e negativa para aquelas que apenas viviam de eventos. Exatamente, eu não tenho dúvida. Então, a igreja fundamentada nas Escrituras, na palavra de Deus, né? Os membros permaneceram firmes. Claro, você sempre vai ter um ou outro, né? Mas permaneceram firmes. Igrejas que entenderam e que sempre disseram às pessoas sobre a importância, sobre a relevância da reunião pública, do culto público, que tratava do culto público com seriedade, não como se fosse um ajuntamento de entretenimento. Essas permaneceram firmes, outras tantas não. Não estou dizendo que essas igrejas de entretenimento, na sua totalidade, elas esvaziaram, por que não? Porque eu entendo que a pandemia, ela também despertou no coração de muitas pessoas o desejo de se aproximar de Deus. Entretanto, muitas se aproximam de Deus muito mais como um galardoador ou como um protetor de tragédias e de maldições, sem que, contudo, aquela pessoa tenha experimentado o novo nascimento. Pastor, vamos aqui pensar antes e pós-pandemia. A sua avaliação com relação ao crescimento da igreja foi maior ou ele diminuiu? Olha, é difícil a gente falar disso. Eu posso dizer que muitas igrejas elas cresceram e outras tantas não. O universo evangélico brasileiro ele é muito grande, né? Nós somos cerca de 40 milhões de cristãos evangélicos no nosso país. Então, acho difícil eu conseguir trazer de forma exata essa avaliação. Mas eu acredito que algumas sim cresceram. É isso aí, telespectador. Nós estamos aqui com o reverendo Renato trazendo informações preciosíssimas sobre aquilo que estamos vivenciando nesses dias, né? Nós vamos fazer um breve intervalo e você vai ficar agora com a cantora Denise, que estará inclusive celebrando o 31º aniversário do programa Opção para a Vida, no dia 15 de abril, em nosso tempo. Deleite-se com esta música e no bloco seguinte nós estaremos abordando um outro tema muito atual e importantíssimo para os nossos dias. Nos aguarde. Doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual o maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Chamou-me não só uma vez, tantas até que eu triste, humilhado, pude a voz ouvir, pude então sair das garras do pecado. Qual o maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na
cruz pra te resgatar. Jesus, me não deixa sofrer, sua voz me ensina o caminho de vencer o mal com firmeza tal que nunca estou sozinho. Qual maior prazer que lhe ouvir dizer: vem meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. O que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Aceita esse Jesus. Não deixes para amanhã o que podes fazer hoje, meu amigo. É isso aí, telespectador, internauta que está conosco. O Opção para a Vida estará celebrando o 31º aniversário no dia 14 e 15 de abril. A cantora Denise estará participando e o seu esposo, pastor Miguel, será o orador. Reverendo Renato Vagem, nós estamos agora num outro bloco que eu acredito é de interesse de todos, né? Como esse ano é um ano de eleições no Brasil, e nós sabemos que a igreja tem um papel preponderante, no mínimo de orar, interceder, clamarmos as nossas lideranças para que o povo de Deus escolha os seus legítimos candidatos. Olha, a gente vive um ambiente de muita beligerância no nosso país, né? O que, de certa forma, aponta para uma mudança comportamental do brasileiro. O brasileiro, até pouco tempo atrás, ele sempre foi muito passional, né? Ele não tinha envolvimento com a polis e muito menos envolvimento com a política. Ele não se interessava pelos rumos da nação. Ele cumpria suas obrigações de cidadão, né, votando nas eleições, né? Mas ele não tinha nenhum... Ele não se envolvia como ele se envolvia com futebol. Exatamente. Hoje a coisa tomou um rumo diferente, né? A gente vive uma situação diferente nessa perspectiva e há uma ambiência muito beligerante. O problema é que o brasileiro ele é passional, né? É interessante você olhar, por exemplo, nos Estados Unidos ou mesmo na Europa, quando você vai ter uma discussão sobre um determinado tema, uma discussão acadêmica, as pessoas divergem, discutem, brigam naquele momento, entre aspas, né? Mas depois saem dali e vão para o restaurante tomar um refrigerante e comer alguma coisa juntos. No Brasil não, é passional, né? A divergência leva aos ataques ad hominem, né? E as pessoas, elas vivem debaixo dessas agressões. Famílias, inclusive, se degladiam, né? Se degladiam, se divorciam, se separam. Então, assim, eu acho que é positivo o momento onde o cidadão ele se envolveu com, por exemplo, até pouco tempo atrás, ninguém sabia o nome dos juízes do STF, né? Hoje o pessoal sabe, né? Exato. Então, assim, houve uma mudança, né? Mas a gente não sabe o que vai acontecer nesse país. O mundo está em mudança, o mundo está em estado de efervescência e resta-nos orar para que o Senhor nos dirija e conduza segundo a sua vontade. O que o senhor pode dizer, adiantar sobre a questão daqueles candidatos que defendem as ideologias de gênero, né? Essa situação, inclusive, que afeta a família, a própria igreja. Sim. Como é que o senhor vê isso? Eu particularmente, jamais votaria num candidato em que ele defende, por exemplo, a descriminalização do aborto, né? Eu acho que aborto é crime, aborto é assassinato, aborto fere a santidade de Deus. A santa palavra do Senhor nos mostra que um dos valores, um dos direitos que nós temos é a vida, e uma criança e um feto também o tem.
Então eu penso que assim como outras ideologias, outras perspectivas, precisam ser rejeitadas de forma efetiva, não somente por evangélicos, católicos, mas por aqueles que defendem a vida e por aqueles que compreendem e que discernem que os valores judaicos cristãos que construíram o Ocidente não podem ser derrubados, porque se eles forem derrubados, toda a sociedade vai ser derrubada. Inclusive, nós vemos que nesses últimos dias igrejas têm sido perseguidas. No Brasil, inclusive, recentemente, uma das igrejas católicas foi invadida. Houve uma invasão política de partidos absolutamente antagônicos à fé cristã, que vilipendiaram o local de culto, quebrando e ferindo efetivamente a Constituição brasileira, que diz que o local de culto ele é inviolável, né? Então, assim, nós vivemos tempos realmente complicados, né? E entendo que nós precisamos defender a nossa fé com sabedoria, com graça e com inteligência. Reverendo, mudando um pouquinho aqui do nosso continente, nós vamos agora viajar para a Europa. Nós estamos vendo esse grande conflito que se deflagra entre a Rússia e a Ucrânia. O senhor vê isso como um prenúncio de uma terceira guerra mundial ou não? Não sei. É tudo muito difícil ainda, né? O comportamento do Putin é muito parecido, em parte, com o comportamento de Hitler, né? Quando ele resolve fazer essa expansão pela Europa. O que me parece, né, é que o desejo russo é retomar ou reiniciar a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? Então, assim... Hoje, essa semana mesmo, né, há pouco tempo, né, a gente viu a própria Rússia ameaçando a Suécia e a Noruega, dizendo que se eles entrarem para a OTAN, eles vão ter problemas. Né? Então, essas ameaças, né, elas são muito complicadas. Em contrapartida, a gente encontra um Ocidente muito fraco, muito frágil, né? Um Ocidente desprovido de líderes que poderiam, de alguma forma, contrapor-se a isso. Nós não temos mais um Churchill, né? A gente não tem mais um líder como o primeiro-ministro inglês. O que a gente vê hoje é o Ocidente preocupado com questões periféricas e politicamente corretas, né? Enquanto a Rússia se preparava para invadir a Ucrânia ou construir seus planos, seus projetos, seja lá o que for, o Ocidente estava preocupado em discutir clima, questões de gênero e outras coisas mais periféricas relacionadas ao politicamente correto. Pastor, uma pergunta interessante, que vamos mudar também aqui o panorama desse bate-papo. Lá no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37, 38 e 39, nós vemos uma profecia que fala da invasão a Israel de Gog e Magog. O senhor poderia fazer um resumo disso? Então, assim... São interpretações, mas... Eu particularmente, eu entendo que algumas questões relacionadas ao texto bíblico já se cumpriram, como, por exemplo, Ezequiel 37, né? Quando o texto fala do Vale dos Ossos Secos, eu entendo clara e perceptivelmente de que isso se cumpriu em 1948, com a fundação do Estado de Israel. Né? Então, os ossos secos, porque não existe nação no mundo que depois de tanto tempo espalhada se reuniu novamente e com perspectivas culturais fundamentadas em mesmas percepções religiosas. A gente que já esteve em Israel consegue perceber isso de forma muito nítida e muito clara. Mas eu não sei dizer se a gente vai viver literalmente uma experiência dessa na nossa geração, ou se teremos mesmo. É muito difícil. Às vezes eu acho que nós nos precipitamos com algumas percepções escatológicas que logo depois a gente se arrepende. Por exemplo, na década de 70, 80, né,
Hal Lindsey escreveu um material sobre o planeta Terra. Alinhamento. Exatamente, né? Então, assim, foi feita muita conjectura. Então, a própria questão do anticristo, o anticristo vem da Rússia, o anticristo vem... Então, assim, é temeroso a gente fazer determinadas afirmações. Reverendo, estamos praticamente nos instantes finais do nosso bate-papo e nós deixamos o colega à vontade para suas considerações finais. Eu queria primeiro parabenizar o Opção para a Vida pelo 31º ano de aniversário, né? Olha, eu vou dizer, é difícil um programa durar tanto tempo, né? Assim, isso é um privilégio, bênção de Deus. A minha oração é que o Senhor possa, nosso Deus, possa continuar abençoando esse trabalho por muitos e muitos anos. Agradeço àqueles que nos assistiram, esse bate-papo tão gostoso, Pastor Bosco, onde a gente pôde compartilhar um pouquinho dos acontecimentos dos nossos dias. E a minha oração é que o Senhor abençoe aquele que nos assiste, como também a Igreja Brasileira e o mundo, trazendo sobre cada um de nós a bondade e a graça de Cristo. Nós vamos encerrar pedindo ao pastor que nos eleve a Deus em oração. Sim. E esperamos estarmos juntos no próximo programa, se Deus assim nos permitir. Oremos com o pastor Renato Vagem. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela sua graça, pela tua bondade, pela sua misericórdia, que se renovaram nas nossas vidas e têm se renovado em nossas vidas. Que o Senhor possa, pelo poder do nome de Jesus Cristo, abençoar aqueles que nos assistem, abençoar essa nação e também, Senhor, trazer graça sobre esse programa que caminha para o seu 31º ano. Peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos profundamente a sua brilhante passagem pelo programa Opção para a Vida. Foi uma honra para mim. Deus o abençoe. Amém. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Falastes comigo, ó Pai, tal prazer não me esquecerei jamais. Ouvi tua voz, é por isso que aqui estou. Ao povo teu falarei o que queres, Senhor. Falarei o que queres, Senhor. Falarei o que queres, Senhor. Eu direi o que sinto de ti, meu Pai. Minha voz há de te exaltar mais e mais. Hoje sou feliz como nunca jamais eu pude ser. Oh Senhor, como posso calar minha voz? Ela expressa o que existe entre nós, o que existe entre nós, Deus de amor. Vou dizer, glorioso e poder sentir do Senhor, este gozo que não tem fim, e o poder que o Espírito Santo dá. Ele é real e ainda entre nós está. Pois quem quiser fluirá dessa doce porção, e no interior águas vivas fluirão, águas vivas fluirão.
Agradeço a você que esteve conosco. Esperamos em Deus nos reencontrarmos amanhã para uma outra entrevista com outro orador da 24ª Conferência da VINAC. Deus abençoe a todos, tenham todos um bom dia e até amanhã.